Saber Direito desta semana, o professor Thales Pinheiro Lins Júnior traz o curso sobre contratos de locação imobiliária. Durante as 5 aulas, ele apresenta as regras e os conceitos relacionados ao tema. Aborda também os direitos e deveres do locador e do locatário, as modalidades de locação imobiliária e as ações judiciais previstas na legislação brasileira. A aula 3 está começando. Eu sou Thales Pinheiro Lins Júnior, advogado, professor de Direito dos Contratos, especialista em contratos empresariais e imobiliários. Nós vamos dar sequência hoje ao nosso curso de Direito Imobiliário sobre locações imobiliárias. Já falamos nas aulas anteriores sobre as obrigações principais e os conceitos que envolvem o locador e o locatário. E hoje nós vamos trabalhar os conceitos sobre os tipos de locação que a lei prevê. Nós temos, na previsão da lei, 2 tipos essenciais de contratos. Os contratos para fins residenciais e os para fins comerciais ou chamados não residenciais, que também podem ser intitulados de locações empresariais. Essa divisão maior, ela tem uma segunda subdivisão. Os contratos de locação residencial, eles também podem ser por temporada, e os contratos empresariais, eles também têm outras modalidades, que podem ser os contratos em shopping center e os contratos chamados de locação ajustada ou construção sob demanda, que originariamente do direito americano vem a locação built to suit, que é construir para se encaixar no molde do próprio locador. Hoje nós vamos ver todas as hipóteses desses tipos de locação e vamos começar com a mais tradicional que a gente conhece, que é a locação residencial. O grande objetivo da lei diferenciar essas duas categorias, digamos assim, de locações maiores, residenciais e não residenciais, é exatamente o destino da proteção que a lei vai conferir aos locatários. Como a gente observou na primeira aula, nós temos aqui um dirigismo contratual na lei, ou seja, que é equiparar o locatário, de tentar diminuir o poderio econômico do locador para fortalecer juridicamente o locatário e assim evitar distorções e um eventual mando e prevalecendo as posições do poderio econômico do locador. Então, quando a gente observa na locação residencial, o objetivo para se resguardar é a finalidade de moradia do locatário. Então, quando ele busca um imóvel para aluguel, ele o faz para fins de moradia, seja sua ou da sua família, e ali há um resguardo, porque nós estamos falando de direito de moradia, é um direito constitucionalmente previsto. Então, precisa ter um olhar mais crítico, uma proteção um pouco maior em relação ao direito, a esse direito de moradia, e esse será o foco de proteção da locação residencial. Já na locação empresarial, que não tem fins de moradia, é fins para estabelecimento de comércio, serviços ou qualquer outra atividade econômica, o desenvolvimento da profissão do locador ou de uma empresa, o mote a se preservar aqui é exatamente o investimento necessário para o exercício dessa atividade econômica e a própria atividade econômica em si. Ou seja, a gente está falando aqui de direitos inerentes da propriedade, de propriedade diversa da propriedade imobiliária e princípio também da livre iniciativa. Então, esse locatário que busca esse tipo de aluguel, ele também tem direitos a serem preservados para fins do desenvolvimento da sua atividade. E nós vamos tratar desses tópicos todos no dia de hoje. Começando pela locação residencial, como já foi falado, é aquela para fins de moradia. E a lei não tem muitas disposições a respeito dela. Mas, qual é o ponto principal da locação residencial, já que nós temos que preservar o direito de moradia? A lei também, como eu já falei,
resguarda a própria defesa da posse desse locatário, em casos, né, de eventual até esbulho do próprio locador. Então, nós temos esses princípios a seguirem. E o grande princípio a estipular nessa lei para finalidade residencial tem a ver com o regramento de prazos. Tá? Então, sempre que a locação residencial for feita por prazo, contratos por escrito e prazo de 30 meses, tá? ou mais, né? 30 meses nós estamos falando de 2 anos e meio, tá? De contrato de locação, mas ele pode ser, por exemplo, de 36 meses, que se completa em 3 anos, ou de 5 anos, 60 meses, como às vezes é comumente visto. Tá? Quando temos contratos maiores, né, do que esses prazos, de 30 meses ou mais, qual é a grande estipulação nesse sentido? Primeiro, obviamente, se o contrato tem prazo determinado, nós já vimos também que o locador, ele não pode reaver o imóvel antes desse prazo, porque foi feito um pacto inicial, né, e que deve ser preservado de que essa locação deverá durar o tempo que foi prevista neste contrato. Então, neste ponto, não pode o locador imotivadamente pedir ou reaver o seu imóvel para qualquer fim que seja. Tá? E depois de 30 meses, após esses 30 meses, se não houver um aditivo contratual prorrogando por um novo prazo determinado, nós temos a disposição de que, permanecendo na posse do imóvel o locatário sem oposição do locador, por mais de 30 dias, nós temos a prorrogação, nós consideramos prorrogado o contrato tacitamente, tá, por período indeterminado. Ou seja, a partir de 30 meses e o contrato sendo vigente por prazo indeterminado, a partir desse momento é que o locador ele pode denunciar o contrato, ou seja, notificar a sua intenção de desfazer o negócio sem qualquer motivo, desde que ele preserve uma comunicação antecipada de 30 dias para o locatário desocupar o imóvel. Esses 30 dias são o prazo que a lei entende como razoável para que o locatário possa fazer uma procura de um novo imóvel e também fazer uma mudança de forma digna. Então, até esses 30 meses, o locador não pode fazer absolutamente nada, a não ser que haja um descumprimento contratual por outras obrigações, por exemplo, a falta de pagamento. Tá? E também não é justo que o locador deixe de receber e tenha que aguardar esses 30 meses. Então, isso é o que a gente chama de denúncia motivada. Tá? Então, se há a quebra de alguma obrigação, se há a violação de alguma obrigação contratual naquele aspecto. Mas se o contrato corre normalmente no seu fluxo normal, sendo adimplido a cada período, chegado nesses 30 dias, somente após dele é que ele pode promover o que a gente chama de denúncia vazia, ou seja, que não tem motivação. Basta o simples desinteresse da pessoa e dizer, olha, eu não quero mais locar esse imóvel, então eu notifico o locatário para que ele desocupe no prazo de 30 dias. Pode-se conceder prazos maiores? Pode. A lei fala em prazo mínimo e não prazo máximo. Posso conceder 90 dias? Pode, não tem problema. Posso ajustar, combinar com ele para prorrogar esse prazo? Pode. O mínimo é que deve ser preservado de 30 dias. Aonde dá muito problema, aonde há muito conflito nessa interpretação contratual, é quando os contratos de locação são feitos por períodos inferiores a 30 meses. Aqui nós temos um regramento que é exatamente feito para proteger o locatário, para que ele possa ter essa preservação do seu direito constitucional de moradia. E que regramento é esse? Então, prazos inferiores a 30 dias, somente, a 30 dias não, perdão, a 30 meses,
se prorrogado, né, se passado o prazo, por exemplo, vamos imaginar um contrato de locação feito por 1 ano. Né, se ele, né, avançar no tempo, como nós falamos também, e for prorrogado por prazo indeterminado, ou seja, a partir de 30 dias após o encerramento daquela data prevista, o locatário continua na posse do imóvel, continua pagando o aluguel e o locador anui, ainda que tacitamente, mas aceita aquela situação, o contrato se prorroga por tempo indeterminado, mas aqui nós temos um regramento diferente. Tá? Aqui a lei vai dizer que se acontecer isso, tá, o contrato fica automaticamente prorrogado por prazo de, no mínimo, 30 meses. Tá? No seu artigo 47. Quando ajustada verbalmente, também há essa hipótese, tá? Ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel, tá? Nas hipóteses, nos casos do artigo 9, tá? Que são as hipóteses de despejo, e são as faltas previstas em lei, que as violações às obrigações contratuais que ensejam o despejo, ou se em decorrência da extinção de contrato de trabalho, o imóvel pelo locatário, se ele perdeu o contrato de trabalho ou se ele foi transferido, como nós também já vimos, se for pedido para uso próprio ou para o seu companheiro, pelo locador, ou se for pedido para demolição ou edificação. Então, nessas hipóteses, somente nessas hipóteses é que pode o proprietário pedir esse aluguel. Se não, ele tem que ficar, no mínimo, prorrogado, considera-se prorrogado, por mais 30 meses. Então, são regramentos bem simples para a gente receber a alocação residencial. Basta a gente verificar esse ajuste de prazo, se é mais de 30 meses ou menos de 30 meses e ver quais são as implicações legais. A segunda classificação que a lei traz é a chamada locação por temporada, que também é um desdobramento da locação residencial, mas ela tem uma característica específica. Ela é uma locação chamada temporária. Ela não é uma locação que se dá por um período grande. E entende-se essa locação temporária como aquela que visa suprir para o locatário uma situação emergencial. Por exemplo, um prazo de uma reforma do seu próprio imóvel, por exemplo, ele precisa desocupar o imóvel dele, que ele é proprietário, para reformar, e ele precisa de um lugar para continuar vivendo, porque a casa não tem condições de ser habitada por causa da obra, ou um contrato por temporada para fins de lazer, por exemplo, é muito comum fazer aluguel de temporada para imóveis na praia ou no campo, para fins de férias, então são locações mais curtas. E são situações que não demandam grande demanda de tempo. Então, por isso, a própria lei estabelece que essa alocação temporária, ela só pode ser utilizada num prazo máximo de 90 dias. Então, a gente tem um limite para que seja considerada uma locação por temporada, que são esses 90 dias. Passados esses 90 dias, se acontecer a posse do imóvel ainda para o locatário, sem oposição do locador e mantendo-se o pagamento das obrigações, a gente considera esse contrato como prorrogado por prazo indeterminado, e também a denúncia vazia só vai caber após o cumprimento dos 30 meses de contrato. Então, vejam bem como é importante essa estipulação de 30 meses ou não, principalmente para o locador, porque o locatário ele vai ter essa previsão
protecional para se garantir no mínimo 30 dias. Então, o ideal é sempre que o contrato seja estabelecido por 30 dias. Na alocação por temporada, é 90 dias no máximo, que é esse período que se considera razoável para uma alocação não permanente, vamos dizer assim, tá? E se passar desse período, ele considera prorrogado como se residencial tradicional fosse, então vai valer a denúncia vazia somente depois dos 30 meses. Qual é a outra característica que tem o contrato por temporada? Aqui é uma das hipóteses em que o locador ele pode exigir o pagamento antecipado. Não só antecipado, mas também como na sua integralidade. Essa locação por temporada geralmente se dá com o imóvel mobiliado, então é lícito também ao locador que faça, que exija uma garantia em razão daquela obrigação primária que a gente viu do locatário ter que devolver o imóvel no estado em que se encontra e, mais ainda, se tratando de imóvel mobiliado, ele tem que devolver com todos aqueles pertences que guarneciam o imóvel. Pode ser fiança, pode ser caução, pode ser bloqueio de cartão de crédito, como nós falamos na aula passada também, que é uma modalidade muito nova. Pode ser título de capitalização, apesar de que esses exigem depósitos um pouco maiores, mas é possível, sim, o locador exigir essas garantias. E é nesse tipo de contrato por temporada que se encaixa uma modalidade muito recente de locação, que tem ganhado bastante forma e bastante adepto, vários adeptos no Brasil, uma facilidade muito grande, que é aquelas locações por aplicativos de internet, tais como o Airbnb e outras plataformas. A mais famosa é o Airbnb, em que você contrata diretamente pelo aplicativo, pela internet, vendo as fotos por vistoria, você faz o contrato, você paga o contrato pelo próprio cartão de crédito e a plataforma já estabelece a garantia. Você pode, você locador, você pode estabelecer ali qual é a garantia que você quer. Geralmente é bloqueio pelo cartão de crédito, porque é mais fácil para ambas as partes. Então, a pessoa faz o pagamento antecipado via cartão de crédito nessa plataforma e também faz um bloqueio de caução da mesma maneira, porque ali está tudo ajustado de uma maneira correta. Então, assim, tem o prazo para entrar, o prazo para sair, pagamento antecipado e também o bloqueio para as garantias da guarnição desse imóvel. Então, essas plataformas facilitaram muito essa forma, essa modalidade de contrato de locação. E o segundo grande grupo de classificação das locações é a locação empresarial, ou a locação não residencial, como a lei define. Então, numa analogia muito simples, se a locação residencial é para fins de moradia, a locação não residencial, ela envolve todas aquelas outras atividades que não sejam para fins da própria moradia ou da residência do locatário, que são aquelas destinadas a se estabelecer atividades econômicas, empresariais, serviços, lojas de varejo, shopping centers, escritórios de prestadores de serviço, clínicas médicas, as próprias imobiliárias, os escritórios de advocacia, toda a gama de oferta de comércio e serviços que dependa de um imóvel com características e fins de locação empresarial. Obviamente, além desta classificação de não residencial e residencial, nós precisamos observar também o quê? O plano diretor das cidades. Então, como a gente também viu nas primeiras aulas, tanto o locador quanto o locatário tem que observar a destinação desse imóvel. Então, se você vai alugar um imóvel com fins de área residencial e que o plano diretor não permite a instalação de comércios, se a regra administrativa da prefeitura, da cidade,
não prevê ali uma instalação, né, de comércio, aquele imóvel vai se resguardar exclusivamente para fins residenciais. Da mesma forma, a gente tem os imóveis, os imóveis comerciais. Os imóveis comerciais, se eles estiverem colocados num setor, e aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem esses setores muito bem definidos. O setor comercial, setores de serviço, setores residenciais. Então, temos lojas de quadra, lojas de rua, né? Então, se você vai alugar um imóvel que é previsto no plano diretor a utilização meramente empresarial, você não pode utilizá-lo para fins, tá, de moradia exclusiva. Tá? E qual é o objetivo aqui? Né? E quais são as regras de prevenção que nós vamos ter para essas locações? Tá? Como nós falamos no primeiro momento, na introdução, a regra aqui vai ser proteger o patrimônio do empresário que foi investido para fins, né, de desenvolver aquela atividade econômica. Então, toda atividade econômica que vai ser desenvolvida, especialmente com imóveis que a gente chama, que tem a porta aberta para a rua, para o consumidor, por exemplo, como lojas de varejo de rua, lojas de shopping center, eles demandam grandes investimentos para o funcionamento da própria empresa. Então, a pessoa vai alugar um imóvel e ela vai adequar aquele imóvel à sua necessidade. Ou seja, ela vai fazer com que aquele imóvel seja guarnecido, tá, com elementos que sejam inerentes ao exercício da atividade econômica. Por exemplo, uma loja de roupa, uma farmácia, tá, uma loja de materiais esportivos. Então, ele vai adequar, geralmente vai fazer uma reforma e vai adequar para poder colocar, né, as mercadorias e botar na empresa dele em funcionamento. E isso requer investimento, né? Isso requer investimento de dinheiro, né? Um emprego de bastante dinheiro para poder exercitar. Vai haver ali geração de emprego, né? Vai haver arrecadação de tributos. Então, é interessante, né? Também já falando aqui, né, além do dirigismo contratual, já é uma previsão aqui que ficou muito consolidada no Brasil a partir do Código Civil, mas a partir da Constituição de 88, mas nas relações privadas ficou muito presente, né, a partir do Código Civil de 2002, que é a função social, né, da legislação e das relações privadas. Aqui a gente tem, né, que pensar na função social da empresa. Uma empresa, quando ela passa a exercer uma atividade econômica, tá, ela gera empregos, ela gera renda, ela gera arrecadação de tributos para o município, para o Estado ou para a própria União. Então, isso deve ser preservado. E essa regra de proteção ao direito das locações empresariais, ela tem essa finalidade, embora não existisse ainda essa nomenclatura, não fosse tão conhecida assim a função social da empresa, mas ela tem esse princípio de preservar a atividade econômica, tá? Preservar a livre iniciativa e preservar esses direitos dessas pessoas. Então, quais são as características que a gente vai observar numa locação, né, de ponto comercial, e quais são essas proteções que a gente vai observar? Inicialmente, o contrato de locação ele tem que ter menção expressa que se trata para fins não residenciais, ou empresariais, ou comerciais, como comumente a gente vê estipulado em alguns contratos. Neste contrato também deve haver uma autorização expressa para o exercício dessa atividade econômica. E, mais uma vez, a gente tem que observar, né, as regras lá do direito administrativo referentes ao plano diretor da cidade. Então, por exemplo, se você quer alugar um imóvel, por exemplo, para uma clínica médica, para uma funerária, para um serviço de saúde, qualquer que seja, estou dando basicamente como exemplo, você precisa saber se naquele determinado local é possível a instalação desse
desse tipo de serviço ou tipo de comércio. Você precisa observar isso e quem tem que fazer essa observação é o locatário. Ele tem que se observar primeiro, ele não pode depois ele alugar o imóvel e aí depois querer rescindir porque não foi possível que ele tirasse o alvará para exercer a atividade dele e assim ficar inviabilizada a locação. Aqui não é uma hipótese que a gente trate de um dissabor, um mero... essas coisas precisam ser observadas inicialmente. Então, assim, e dentro da locação empresarial, a regra de proteção é o que a gente chama da renovação compulsória judicial. A locação empresarial, ela tem um regramento de que, se cumpridas as formalidades previstas na lei, a gente tem a possibilidade de, em caso de não entendimento entre as partes na renovação de aluguel, o locatário possa buscar o Poder Judiciário para que efetive essa prorrogação. Muito importante a gente frisar aqui, tudo isso inicia na assinatura do contrato. Todas as observações relativas a essas proteções se iniciam na assinatura do contrato com todos esses aspectos. Então, é muito importante que quem é candidato a alocar um imóvel comercial para fins de estabelecimento do seu ponto comercial e que saiba que isso vai envolver grande monta de investimento, precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de alugar o seu imóvel. A gente vê muitas vezes a pessoa se encanta com o ponto comercial, achou a loja dos sonhos e assina qualquer contrato para garantir que aquele imóvel será utilizado por ela para fins de atividade econômica. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada que muitas vezes os empresários não têm. E quais são essas observações? Quando a gente vê lá no artigo 51, ele é muito claro ao dizer que nas locações de imóveis destinados a comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, como a gente falou agora, por igual prazo, ou seja, pelo mesmo prazo previsto no contrato, desde que cumulativamente, olha aqui, ele traz 3 posições muito claras para que sejam previstas imediatamente no contrato, sob pena dele não ter o direito de renovar esse contrato ao seu final. 1. O contrato a renovar deve ser celebrado por escrito e por prazo determinado. Então, se o contrato é feito de forma verbal, o empresário não vai ter direito a renovar esse contrato de locação. 2. O prazo mínimo contratual para a renovação ou a soma ininterrupta dos contratos anteriores deve ser de no mínimo 5 anos. Ou seja, para você ter direito a uma renovação, você tem que ter um contrato por escrito, por prazo determinado, ou seja, não pode se prorrogar por prazo indeterminado, prazo determinado, com pelo menos 5 anos de lapso temporal. Seja ele num contrato só de 5 anos ou vários contratos somados. Por exemplo, 5 contratos de 1 ano ou 2 contratos de 3 anos, por exemplo, que são as locações mais usuais, são geralmente de 1 ano, de 3 anos ou de 5 anos, 60 meses no total. Então, 2 requisitos, contrato por escrito, prazo determinado por no mínimo 60 meses, por no mínimo 5 anos, e que podem ser vários contratos somados sem interrupção, sem solução de continuidade. Não pode haver um período ali de intervalo, ele tem que ser contínuo dentro deste fluxo de tempo previsto. E o terceiro é que o locatário explore o seu comércio no mesmo ramo de atividade econômica pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Cumpridas essas 3 exigências do artigo 51, ele passa a ter o direito de renovar. No artigo 52,
a gente tem a hipótese de não obrigatoriedade de renovação, tá? Que é a determinação do poder público, tá? Se tiver que realizar obras no imóvel que importem uma radical transformação, tá? Ou para fazer modificações de natureza que aumente aumente o valor do negócio ou da propriedade. Tá? Ou se o imóvel vier a ser usado pelo proprietário, locador, para fins de transferência do seu fundo de comércio, ou seja, se ele tiver uma atividade econômica desenvolvida em outro lugar e que ele queira aquele seu imóvel, que é de sua propriedade, é do seu direito, como locador, ele pode reaver, desde que esse fundo de comércio exista há mais de 1 ano e que o locador seja detentor do seu capital social. Tá? E aqui existe uma vedação. Ele não pode exercer a mesma atividade econômica do locatário. Ou seja, ele não pode fazer uma concorrência, ele não pode tirar o locatário dali para fazer concorrência a ele mesmo. Tá? E essas disposições sobre não obrigatoriedade, elas não são válidas para contratos de shopping center. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco deles. Tá? Então, essas regras aqui, elas vão dar a base para que o locatário empresarial, ele possa demandar judicialmente a ação renovatória. Esses são os pré-requisitos básicos para que ele resguarde e tenha sucesso nessa sua ação renovatória, que nós vamos falar numa próxima aula sobre como tratarmos das ações judiciais. A próxima classificação de contrato é exatamente o contrato de shopping center, ou seja, ele é uma especialização do contrato de locação empresarial. O que é o shopping center? O shopping center é aquele centro comercial famoso que a gente conhece, que concentra diversas atividades de varejo, e algumas de serviço, mas essencialmente de varejo, no qual o consumidor se dirige a esse grande estabelecimento e ali ele encontra diversas lojas de vários segmentos de varejo. Então, no mesmo lugar ele tem roupa, sapato, perfumes, joias, alimentação, diversos, como a gente chama de mix de produtos. Então, ele tem ali uma grande oferta, vários imóveis ali colocados e geralmente essas locações são feitas por um empreendedor, que geralmente é o dono do estabelecimento comercial chamado shopping center, não necessariamente o dono do imóvel, mas ele pode ser, ele empreende ali os esforços de shopping center com características próprias, com marketing feito propriamente para ele, para atrair clientes para todas as lojas, promoções, como a gente vê, sorteios de carro, sorteio de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, tudo isso para atrair clientes para esses regramentos. E esse regramento, ele tem mais especificações ainda do que os contratos de natureza empresarial propriamente dito. Tanto que nós tínhamos correntes doutrinárias que inclusive diziam que esse contrato sequer podia ser classificado como um contrato de locação propriamente dito, porque ele tem tantas obrigações acessórias distintas da própria locação que ele se tornaria um contrato atípico, ou seja, um contrato que é diferente de todos aqueles que estão previstos nas nossas legislações, que ele seria estranho a um contrato de locação. Mas aí a própria lei veio para estabelecer esse regramento, dizendo, olha, se trata sim de um contrato de locação, cessão de espaço de um imóvel, ainda que num centro comercial maior, e que necessita das suas proteções da mesma maneira que os demais contratos de locação. Só que aqui a gente tem essas especializações, porque aqui a gente vai observar que já de largada no artigo 54,
a gente vai ver o seguinte, e só tem um artigo que trate de shopping center na lei toda, embora seja um negócio, talvez seja um dos negócios mais complexos envolvendo a locação comercial, seja o contrato de shopping center, nós só temos um artigo na lei que trata desse tema. E esse artigo diz exatamente o seguinte, nas locações entre lojistas e empreendedores de shopping center, vejam que já muda a nomenclatura, chama de empreendedor e não de locador, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nessa lei. Então, geralmente é um contrato que quem já teve a oportunidade de ver, realmente observa que tem regras muito diferenciadas. Então, por exemplo, o locatário ele recebe a loja praticamente sem obra nenhuma, sem instalação nenhuma, ele tem que fazer tudo o que ele precisa, ele não pode ter um banheiro, ele não pode ter uma pia, ele não pode ter um ponto de água, porque o shopping tem as baterias de banheiros para funcionários e para os consumidores. Então, assim, ele tem uma série de regramentos engessados. Ele só pode fazer obra em determinados momentos, ele não pode modificar a sua área de atuação. Você tem regramentos, por exemplo, para transmissão da locação, como a gente viu lá, que pode ser passado para terceiros. A regra dos contratos de shopping center, elas são bastante rígidas. Então, às vezes, o lojista, o dono de loja, o empresário, ele não está familiarizado com esses regramentos, mas ele acaba aderindo a um contrato geralmente grande e extremamente voltado para a proteção do empreendedor. Então, o mínimo que a pessoa tem é observar essas regras que a gente acabou de ver no artigo 51 e, posteriormente, lá no artigo 71 e 72, quando a gente tratar da ação renovatória. Porque, senão, ele corre o risco de fazer um investimento elevado, pagar aluguéis elevados, pagar condomínios elevados, pagar outras taxas, como, por exemplo, fundo de promoção, que é obrigatório ser pago num shopping center, e aí, em pouco tempo, ele ter que se desfazer desse imóvel caso o negócio não dê certo. E ele não pode, ou simplesmente a vontade do empreendedor em não ter mais aquela loja ali, faça com que ele simplesmente tenha que perder todo esse investimento, porque ele não se resguardou com essas disposições que nós acabamos de ver. Então, nós temos muitas situações ali no shopping center que inviabilizam, e a gente tem visto várias hipóteses aqui de empresários que não observam essas situações e acabam sendo compelidos pelos administradores de shopping a fazer negócios que ele eventualmente não queria ou ter gastos maiores do que ele tinha previsto por conta da inobservância dessas regras. Então, a pessoa aceita, por exemplo, fazer um contrato de 36 meses, e aí, quando chega ao fim, ele se vê obrigado a desocupar porque o shopping não tem mais interesse naquela loja, ou ele tem que repactuar o contrato numa condição desfavorável, e aí o planejamento dele financeiro todo vai, por fim, acaba tendo, se perdendo. E num shopping center, a gente tem a própria disposição de aluguel, ela já é diferente da prevista nas locações comuns. Como é que é feito o contrato de aluguel? Como é que é feito a locação, a estipulação do preço de aluguel num shopping center? É feito por uma combinação de fatores, que a gente chama, primeiro, pagamento de aluguel mínimo mensal, ou seja, é aquele mínimo que a pessoa paga pela ocupação do espaço, mas em grande parte do seu faturamento do shopping center, ele vem do que a gente chama de aluguel percentual. Como é que funciona esse aluguel percentual? É um aluguel variável, em que o empresário vai pagar
pela locação, um valor percentual do seu faturamento mensal. Ou seja, é praticamente uma sociedade entre o shopping e a loja. Esses aluguéis percentuais variam em torno de 4% a 7% do faturamento mensal dessa loja. Se ele não alcançar esse faturamento percentual, ele paga aquele aluguel mínimo que nós colocamos, que é o piso inicial. Então, para o shopping, sempre é interessante que a loja fature cada vez mais para poder ele alcançar aquele faturamento percentual e o shopping ganhar mais também. E se ele não alcançar, ele tem aquele aluguel mínimo. Então, se você faz um contrato menor do que 5 anos e você não atinge aquela determinada estipulação de venda que o shopping coloca para você, que é exatamente alcançar acima do aluguel, superar o aluguel mínimo mensal, o shopping vai convidar você a não renovar o seu contrato. Olha, infelizmente, passamos 3 anos, mas você não atingiu o que o shopping esperava, nós vamos ser obrigados a não renovar mais o contrato com você, então quando o seu contrato acabar, você vai ter que desocupar o imóvel. E aí a pessoa fala, poxa, eu ouvi falar que eu posso renovar judicialmente. Mas aí ela chega lá no advogado e o advogado diz, mas então, você só tem 3 anos. Então você não pode fazer o uso da renovação judicial exatamente porque você não cumpriu o requisito mínimo que a lei estabelece, que é os 5 anos de contrato. Então, além disso, além dessa forma diferente de cobrar o aluguel, você tem um condomínio que é elevado, porque tem um rateio de despesa elevado, e que geralmente os lojistas, os locatários não sabem como funciona muito, mas é uma despesa elevada, porque tem segurança, limpeza, e o funcionamento próprio do shopping como um todo. A gente tem pagamento de fundo de promoção e marketing, que, em regra geral, não é menos do que 20% do faturamento. E ainda, por cima, dependendo de alguns shoppings, você tem o pagamento de o que a gente chama de cessão de uso de espaço. Ou seja, você paga pelo direito de usar aquele espaço, como antigamente se chamava de res sperata. E isso é cobrado muitas vezes na inauguração de um shopping center. Quando o shopping está em construção e os lojistas são prospectados, eles dizem, olha, você vai pagar aqui o que a gente chama de CDU, que é a cessão de direito de uso, que você paga pelo direito de utilizar aquele espaço, além do aluguel. Ou seja, você vê que são investimentos de grande monta. E se você não observar esses requisitos que a lei estabelece para a locação no shopping center, a locação comercial para poder renovar, você corre um risco de ter muitas dissabores, digamos assim, numa eventual renovação contratual. Uma estipulação também que é muito característica de aluguéis de shopping center, é a estipulação do chamado 13º aluguel, que é o que eles chamam de aluguel em dobro no período de Natal. Então, todos os shoppings, a grande maioria dos shoppings, eles têm uma cláusula nos seus contratos que estabelecem que o pagamento do aluguel do mês de dezembro, que corresponde ao período de Natal, e que é o mês de maior faturamento do shopping e também de todas as lojas, porque é um período de festas, é um período que se compra muito presente. Nesse período, o locatário é obrigado a pagar o aluguel em dobro. Muito já se discutiu sobre a legalidade dessa cobrança, se ela é legal, se ela não é, se ela tem contraprestação ou não é, porque assim, o grande fundamento é que, por que eu vou pagar 13º aluguel se eu não tenho, se eu não tenho 13 meses no ano, por exemplo. O shopping argumentava sempre que assim, olha, a despesa é maior, porque o shopping tem uma rotatividade maior de pessoas, o shopping às vezes tem
um horário de funcionamento diferenciado, alguns shoppings chegam a funcionar até de forma mais extensa, o horário já é bastante extenso, de 10 até as 10 da noite, mas tem shoppings que às vezes em campanhas de Natal funcionam 24 horas, né, para estimular o consumidor aí fazer as suas compras. E isso demanda mais limpeza, mais segurança e por aí vai. E nós temos essas estipulações previstas, né, e que que já foram discutidas, mas a jurisprudência majoritária vai num sentido de interpretar conforme o caput do artigo 54, que a livre disposição das partes é que deve ser preservada, ou seja, o pacta sunt servanda, aquilo que foi contratado, deve ser obrigatoriamente previsto, e as ações que visam buscar a anulação dessa cláusula e eventual ressarcimento desse pagamento são julgadas improcedentes. A última forma de locação que a gente tem, de locação comercial, é o que a gente chama de locação ajustada, que é a previsão do artigo 54A. É o que a gente chama de locação built to suit. É um tipo de locação muito utilizado no mercado de real estate americano, que é a chamada construção sob demanda, que o imóvel é construído, é projetado e construído para se adequar a uma operação, uma determinada operação, geralmente de varejo ou de indústria de grande porte, são equipamentos maiores ou grandes centros comerciais, e que demandam contratos mais extensos, de extensão temporal maior em relação a essas situações. Por quê? Na verdade, o locador constrói o imóvel para se adequar ao locatário. Vejam só. Então, isso faz com que essas locações elas sejam bastante personalizadas. Ou seja, eu, proprietário de um terreno, vou construir um imóvel para me adequar à instalação de um grande varejista, um supermercado, por exemplo, ou concessionária de veículo, também é um segmento que se utiliza bastante dessa modalidade, ou restaurantes, também é a mesma coisa. Então, aqui, o locador ele se adequa àquelas necessidades do locatário para esse fim, e aí, obviamente, tem que entrar no cálculo dele de retorno do seu investimento, todas essas situações, e esses contratos são feitos de forma maior, e aqui nós temos também a previsão de que vale aquilo que foi livremente pactuado, com até situações extensivas ainda mais, porque como a gente viu nas cláusulas penais que são reduzidas de acordo com o tempo de contrato, na locação ajustada, na built to suit, a gente tem a possibilidade, inclusive, de não haver sequer essa diminuição pelo tempo de contratação, exatamente porque o risco aqui é muito maior do que uma locação de um prédio que já existia. Então, a gente tem situações que acabam demandando uma maior percepção de fechamento, de segurança desse negócio de uma maneira mais ampla. É um negócio que não é feito usualmente, ele é feito sob muita negociação, são contratos que a gente indica que sejam feitos geralmente com a presença de advogados de duas as partes, para que não fique nada em dúvida, para que nada seja questionado posteriormente, e também para que a gente tenha essas proteções de lado a lado, de forma muito pontuadas e colocadas. Então, a gente falou aqui muito de proteção do ponto comercial, e para a gente já seguir para o encerramento, como é que as locações se extinguem?
Tá? Então, as locações comerciais, elas fixadas por prazo determinado, elas se extinguem automaticamente, tá, no seu termo final. Ou seja, se você ajustou aquele período, tá, estabelecido ali em contrato, se chegar ao final, ela automaticamente se encerra. Tá? Claro que a lei também estabelece a possibilidade de, havendo, né, a continuidade da ocupação, da posse do locatário, né, sem oposição do locador e continuando a receber os pagamentos de aluguel, ele se dá por prazo indeterminado. Só que a partir do momento que ela passa a valer por prazo indeterminado, todas aquelas proteções caem. Então, é importante que a negociação para a renovação seja feita de forma muito antecipada. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, em razão daquelas regras de proteção. Então, se a partir do momento que o contrato é prorrogado por prazo indeterminado, nós temos ali a possibilidade, mais uma vez, da denúncia vazia. Ou seja, o mero desinteresse do locador pode justificar a retomada do imóvel e o encerramento, a rescisão da locação por uma simples notificação, dizendo, olha, não temos mais interesse na continuidade da locação e, portanto, concedemos o prazo de 30 dias para o senhor desocupar. E, obviamente, se houver um descumprimento contratual por qualquer razão, a locação pode ser desfeita a qualquer tempo mediante uma ação de despejo por falta de pagamento, por exemplo. E qual é o prazo, só para a gente encerrar, que eu falei que deve haver com antecedência, para que seja exercido o direito de renovação, além daqueles 3 itens que nós falamos, eu já vou deixar um spoiler para as próximas aulas, quando a gente vai falar da ação renovatória, quando a gente vai falar dos procedimentos judiciais, para fins de iniciar a renovação do contrato, a lei é muito clara, no sentido de que você deve renovar o seu contrato para não perder o direito à renovação judicial. A ação judicial tem que ser intentada, tem que ser distribuída até 6 meses antes do encerramento do seu contrato. Então, a lei estabelece um interregno, um prazo de negociação para a renovação entre 1 ano e até 6 meses antes do encerramento do contrato. Sendo que, nesse limite de 6 meses, 6 meses antes do contrato, se não houver a renovação do contrato, a gente tem que ajuizar a ação renovatória, caso o locador não faça, dificulte ou crie embaraços para a continuidade da locação. Mas esse é um tema para uma próxima aula e hoje a gente vai encerrar e vamos partir para o nosso quiz. Sobre a locação residencial, é incorreto afirmar: celebrada por prazo inferior a 30 meses, no termo final, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Letra B. Celebrada por prazo igual ou superior a 30 meses, ocorrendo prorrogação por prazo indeterminado, locador poderá exigir a devolução do imóvel sem qualquer motivação, desde que conceda ao locatário o prazo mínimo de 30 dias para a desocupação. C. Celebrada por prazo igual ou superior a 30 meses, o locador poderá exigir a qualquer tempo a devolução do imóvel, se for para o seu uso próprio ou para o uso residencial de ascendente ou descendente. Ou, por último, celebrada por qualquer prazo de vigência, o locador poderá exigir a devolução do imóvel em caso de inadimplemento dos aluguéis. E aí, qual você acha que é a resposta correta? A nossa resposta correta é a letra C. Celebrada por prazo igual ou superior a 30 meses, o locador poderá exigir a qualquer tempo a devolução do imóvel, se for para o seu uso próprio ou para uso residencial de ascendente ou descendente. É bem a disposição literal da
da lei. Vamos à próxima questão. Acerca de locações para a temporada, marque o item correto. A. A locação temporária pode ser contratada por período de até 6 meses. B. O locador poderá exigir que o pagamento seja feito de forma antecipada e em única parcela, mas não poderá exigir nenhuma modalidade de garantia. Letra C. Em caso de prorrogação do contrato, o locador poderá denunciar imotivadamente a locação, mas não antes de 30 meses do seu início. E letra D. É admitida a locação por temporada para fins comerciais. E a nossa resposta é o item C. Em caso de prorrogação do contrato, o locador poderá denunciar imotivadamente a locação, mas não antes de 30 meses do seu início. Ou seja, vale, a partir da prorrogação, ele vale como um contrato residencial, propriamente dito, que tem um prazo, em que foi estipulado um prazo mínimo inferior a 30 dias, a 30 meses. Tá? Os outros itens, a locação por temporária pode ser contratada até 6 meses, não, até 3 meses, como nós falamos. Letra B, o locador pode exigir o pagamento feito de forma antecipada, sim, essa parte é correta, mas não poderá exigir nenhuma modalidade de garantia, ponto. A letra C é a correta, também é muito próximo do texto da lei. E letra D, é admitida a locação por temporada para fins comerciais. Também não, ela só vale para fins residenciais. Portanto, letra C é o caso correto. E vamos para a última pergunta da aula. Eliodora Moda Feminina é locatária de uma loja situada no Shopping Center Mateus Leme. Sobre o contrato de locação de uma unidade comercial em shopping center, assinale a alternativa correta. O locador poderá recusar a renovação do contrato com fundamento na necessidade de ele próprio usar o imóvel. B. As despesas cobradas do locatário não precisam estar previstas em orçamento, desde que devidamente demonstradas. Letra C. O empreendedor poderá cobrar do locatário as despesas com as obras de reformas que interessem a estrutura do shopping. E D. As condições livremente pactuadas no contrato respectivo prevalecerão nas relações entre os lojistas e o empreendedor. E neste caso, a resposta correta é a letra D de dado, que também é um texto bem próximo da literalidade da lei. Fazendo uma ressalva aqui que essa questão foi uma questão aplicada no exame de ordem da FGV em 2013, na sua primeira fase. Só para a gente observar que de vez em quando, nos exames de ordem, cai uma disciplina praticamente de direito empresarial. E chegamos ao fim da nossa terceira aula. No próximo encontro, nós vamos tratar das ações judiciais relativas às locações, tanto comerciais quanto residenciais. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.